Ana, eu quero saber o seguinte: hoje o pessoal olha para você, você já, né, muito estabelecida na internet e tudo, e o pessoal acha que foi sempre assim. Você já começou com mais de 600 mil no Instagram, foi sim? Você já começou desse jeito já? Como é que foi o seu início? Como é que você entrou na internet? Como é que você virou essa chave aí? Não foi assim. Na verdade, eu sempre gostei de tecnologia, desde novinha, assim, mas não sabia que eu ia trabalhar com tecnologia, né. Quando eu fui decidir fazer uma faculdade, eu decidi por hotelaria, porque eu gostava de viajar, eu gostava de cultura, de conhecer o mundo, assim, tinha uma curiosidade muito grande, e eu achei que fazendo hotelaria, seria combinar administração com, viajar. Então eu não fiz Então, turismo. nesse momento, você já pensava então em liberdade geográfica, já tinha essa sementinha. Já, já. Só que assim, eu não sabia como. É muito louco, porque eu falo assim para até para os meus alunos, né, que às vezes a gente tem dentro, desde da infância, umas vontades que elas podem se manifestar lá no futuro, né, de uma outra forma que a gente imagina, porque eu fiz hotelaria, não foi o que eu, me identifiquei depois, eu estudei, fiz a faculdade e tudo, e aí eu me apaixonei por marketing, porque na hotelaria eu já tinha tido a matéria do marketing, e aí depois eu fiz um curso livre de marketing, e eu me apaixonei, aí eu fiz pós-graduação. Na época não era digital, não tinha praticamente nada digital, aquela época que eu estudei, o Orkut estava começando, né, e aí as estratégias, e aí é interessante, porque eu acabei bolando algumas estratégias, porque tinha pouca gente que entendia disso, e comecei a criar algumas estratégias para clientes. Comecei a trabalhar com marketing digital na época que era qualquer coisa que se fizesse na internet, então, desde um artigo de blog até alguma coisa no YouTube, que também estava ali mais no seu início, e qualquer coisa já ajudava o empreendedor, né. E aí, depois de um tempo trabalhando com marketing, comecei a criar algumas estratégias para negócios locais, deu certo, só que ainda eu não acertei, não tinha acertado a mão, porque o que que acontece? Eu tinha um trabalho, na época era um telemarketing junto com marketing online, mas que não tinha nem Instagram nessa época. E aí eu tentava criar alguma coisa para dar resultado para os empreendedores. Bom, nessa época, o meu trabalho, praticamente eu trocava tempo por dinheiro, assim, Uhum. e empatava, né. Eu tinha algumas pessoas que trabalhavam comigo, mas eu não conseguia me pagar. Aí o que acontece? Eu comecei a dar aula numa faculdade e de marketing, mas eu dava aula para os cursos de logística, recursos humanos, e eu me apaixonei por dar aula, né, eu já tinha dado aula de inglês para criança há bastante tempo, então eu gostava, né, dar aula era uma coisa que eu gostava. E aí eu comecei a me desenvolver nessa faculdade. Então eu fui bem como professora, fui bem avaliada pelos alunos, aí eu percebi que minha didática era boa, apesar de eu nunca ter aprendido didática, eu simplesmente tentava explicar a forma mais fácil possível, porque os meus alunos eram pessoas que não tinham muita instrução, né, era uma faculdade mais barata, assim, então as pessoas trabalhavam em trabalhos mais operacionais, de fábrica, né. E e aí eu comecei a ter que entender como dar aquele conteúdo de marketing, que na época não era digital, mas eu trazia algumas estratégias, como que eles podiam aprender melhor. Bom, então eu fui bem avaliada e fui promovida para a coordenação da faculdade. Nisso eu tinha minha empresa ainda, que estava lá empatando, mas eu tinha fé que uma hora ela ia dar certo, né. E aí eu comecei me promoveram para coordenadora de curso de pós-graduação daquela faculdade, porque eu tinha boas estratégias, né. Eu só não sabia vender muito bem o meu trabalho na época, mas eu desempenhava bem o meu trabalho. E aí eu consegui, formar várias turmas de pós-graduação, porque o que eu tinha que fazer era vender esses cursos, né, de pós-graduação para as empresas da cidade. Fui bem. Aí me convidaram a ser diretora da faculdade, fui promovida mais uma vez em pouco tempo. Na época eu tinha 26 para 27 anos, e eu fui bem novamente na direção, e tal, e aí eu resolvi fechar essa empresa que eu tinha,
que, como eu falei, né, ela meio que empatava, mas foi assim um laboratório para eu aprender muita coisa, porque eu desenvolvi ali estratégias para os negócios locais com o que tinha. Uhum, Só que quando eu me tornei coordenadora e diretora, começou a surgir melhor aí o Facebook, com algumas estratégias básicas ali. Na época era você conseguir ter fãs para conseguir fazer com que a sua página fosse bem vista, né? E eu comecei a estudar um pouco sobre isso, tinha pouco conteúdo sobre isso ainda. Foi a época que eu descobri mais assim o poder da internet. E no fim das contas, depois de um tempo na faculdade, aquilo ali, a direção não tinha a ver com os meus valores, né? Eu comecei a me sentir incomodada, porque tinha coisas ali meio abusivas, assim. Eu batia a meta, eles triplicavam, quadruplicavam as minhas uhum. metas. Eu comecei a me sentir muito infeliz ali, né? E aí, com o tempo, eu acabei saindo e eu tinha fechado a minha empresa, falei assim, bom, o que que eu vou fazer? Na época, algumas ferramentas já estavam um pouquinho melhores, né? Instagram, bem, nem era da empresa do Facebook ainda. E eu comecei a estudar uma outra coisa, né? Porque como eu tinha ficado ali desempregada, eu comecei a estudar edificações, não tinha a ver, mas por conta de um negócio de família, eu falei assim, vou fazer isso, porque eu tava meio com a cabeça assim, pô, o que que eu ia fazer? Eu tinha botado muita fé nessa minha carreira, né, de acadêmica lá, de professora, diretora, coordenadora e tal. E eu fiquei meio que, sabe quando você fica ali sabático, né? Você fica ali meio adormecida, o que que eu vou fazer? Bom, frequentando ali um salão de beleza, né, que eu frequentava, fazia hidratação no cabelo e tal, eu falei assim pra ele: "Vocês têm Facebook?" Eu falei: "Não, nem sabemos o que que é isso", porque na época realmente pouca gente sabia. "Ah, é isso aqui", comecei a explicar o que que era, e tal. Eu falei: "Ó, vocês deixam eu fazer essas coisas aqui pra vocês, né, que é marketing, tudo?" "Ah, pode fazer", deixaram. E eu falei assim e eles: "Ah, mas quanto vai custar?" Eu falei assim: "Ó, eu não vou cobrar nada", porque na verdade naquela época nem existia essa profissão, e eu nem sabia se ia dar resultado aquilo que eu estava me propondo a fazer, né. Eu falei: "Ah, eu vou colocar aqui o que vocês fazem, e tal", então eu nem sabia, assim, gerar conteúdo como a gente fala hoje, nem isso nem se falava, né. "Ah, vamos fazer aqui uns posts, né, tal". E aí eu comecei a fazer, eu falei assim: "Ó, vou fazer por 3 meses, não precisa pagar nada". Comecei a fazer e nessa época, eu comecei a conhecer umas outras pessoas também, e aí eu comecei a falar o que eu fazia. "Ah, eu cuido de Facebook e tal". E aí as pessoas começaram a querer. E aí eu comecei a vender o meu trabalho para aquela empresa que eu comecei não, comecei a vender ali por 500, R$ 800, Uhum. né. E aí começou a dar certo, a eu ter resultados, consegui vários clientes, mas assim, eu tinha vários clientes na cidade e eu fazia de tudo para que o meu cliente ficasse confortável. Então eu mesmo pegava o meu carro, ia lá, fazia foto, tirava foto, postava. Era com o que eu tinha, porque não tinha esses aplicativos que a gente tem hoje, Canva, Sim. inteligência artificial, não tinha Que a nada. própria pessoa, pessoa sem muita informação, conhecendo um pouco de edição de vídeo, já consegue fazer um vídeo, né? Conhecendo um pouco de foto, hoje a coisa é muito mais mastigada para o usuário final, né? Muito, e naquela época nem edição de vídeos dava para fazer, porque tinha pouquíssimas coisas, né. Eu lembro que começou a surgir um aplicativo ali eu tinha um iPhone, né, bem antigo, tinha lá um iMovie, né, que é um aplicativozinho lá, e eu fazia algumas coisas nesse aplicativo, mas assim, eu tinha vontade, é isso que eu falo para os meus alunos até hoje, eu tinha vontade, eu acreditava que aquilo que eu estava fazendo era bom, entendeu? Não que assim, você acreditava que ia dar certo? Eu nem sabia o que que era dar certo. Dar certo para mim era dar resultado para o meu cliente, Não tinha nem entendeu? referências que a gente tem hoje, né? Não tinha a menor referência. E aí eu comecei, e na verdade, quem que eram referências assim na minha cidade? Pessoas que eram jornalistas, que faziam foto do cliente para colocar em jornalzinho, entendeu? Panfletagem. Era Uhum. isso. Na verdade, era como eles me sentiam que eu era concorrente deles, esse pessoal assim. E aí, não tinha nada a ver, mas o que acontece? Os clientes começaram a ter bastante clientes, os meus clientes, tipo, salão de beleza, loja de roupa, concessionária, eles começaram a crescer, porque eu criei lá uma estratégia que era assim, eu pegava pessoas conhecidas, a minha cidade tem mais ou menos, essa cidade que eu trabalhava, uns 150 mil habitantes. Então eu sabia quem eram as pessoas conhecidas, eu tinha acesso a algumas delas, e eu levava elas até, por exemplo, a loja e tirava foto, então, com a roupa. E aí essa pessoa postava
E aí o pessoal começava a ver. Então, o que que eu fiz? Eu peguei as estratégias de marketing, que eu já sabia, porque eu tinha feito o curso, né? E comecei a jogar isso, usar isso na internet. Então, que se eu quero que uma marca seja mais conhecida, o que eu vou fazer? Eu vou fazer fotos, dessa marca com alguma pessoa que seja referência ali na cidade. Então, não precisava de muita coisa, entendeu? E aí, Uhum. queira ou não, eu comecei a fazer parcerias entre as marcas que eu trabalhava. Então, por exemplo, fazer uma foto de uma pessoa conhecida com o sapato de uma marca, ela fez o cabelo, maquiagem num lugar também que é legal, que era meu cliente, aí usava a roupa de tal lugar, e aí eu marcava todo mundo, porque na época era o Facebook, você marcava todo mundo, e aí aquela foto era super vista. Então eu comecei a fazer essas estratégias meio casadas, sabe? E começou a gerar bastante resultado. Aí eu comecei a ter mais clientes, os meus clientes eram clientes conhecidos na cidade, começaram a me indicar porque eles queriam, eu quero que agora as fotos tenham mais parceiro aqui, e aí então é legal ter aquela loja lá também como parceira para dar mais resultado. E aí eu comecei a pegar clientes bons, que se conversavam, que me indicavam, e aí que eu falo, né, naquela época, eu saí de um primeiro que eu vamos lá, né, a construção do nada, né. Eu era super tímida ainda, hoje eu entendo mais o que que é timidez, né, mas eu era uma pessoa mais fechada, mais insegura, né. Então eu não sou aquela pessoa que, sai ali falando com todo mundo. Então é interessante, porque eu tinha a minha empresa que empatava, fui para a faculdade ganhando lá uns R$ 2.000 como professora, coordenadora, aí eu fui, promovida, ganhei 6.000. Tô falando de valores, pessoal, só para vocês terem uma referência do crescimento de carreira, tá? Ganhei 6.000. Quando eu era diretora, eu pensei assim, cara, eu com 27 anos, diretora, né? Poxa, eu fiquei assim, pô, acho que eu nunca mais vou conseguir um trabalho que eu consiga chegar ali, sabe, rápido, Uhum. o que eu cheguei. Então eu fiquei muito frustrada, assim. E aí, quando eu comecei a desenvolver esse meu trabalho, né, com mídia digital, eu comecei a pensar, bom, eu vou fazer aqui porque eu gosto de fazer isso. E eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal nessa época. E entender que o nosso pensamento, ele atrai as coisas, sabe? O que a gente pensa se torna realidade se a gente vibrar naquela frequência. E aí eu falei, quer saber? Eu gosto de fazer isso aqui. Eu vou fazer até as coisas darem certo, mas o certo para mim, a minha referência, era ganhar mais ou menos o que eu ganhava lá na faculdade. Sim. Então, eu tinha essa meta, né? E eu, como eu tinha uma meta, e aí eu falo de mentalidade, né, com os meus alunos, é ter meta. O que que você quer? Se você não tem referência, bota uma referência. Então, a minha meta era ganhar lá os R$ 6.000. E como eu falei, né, eu não tinha muitos recursos na época. Eu simplesmente tinha vontade e tinha essa meta. Então, com poucos recursos, com vontade, naquela época, que era 2012, 2013, eu cheguei aí de 6 a 15 mil reais fazendo isso, porque eu tinha essa meta e eu percebi que os clientes estavam satisfeitos, eu estava gerando resultado para eles, né? Bom, o que que aconteceu? Eu comecei a me sentir um pouco cansada, porque eu tinha vários clientes, eu tinha que fazer um monte de coisa, eu era uma pessoa muito solícita, que os clientes não precisavam ter dor de cabeça, eu fazia tudo assim, eu ia lá, fazia foto, postava, legenda, fazia parceria entre eles, o cliente simplesmente ele me dava a carta branca para eu fazer o que eu quisesse. Isso é muito bom, porque eu tinha liberdade. Mas ao mesmo tempo comecei a ficar cansada, sabe? E aí eu comecei a pensar, poxa, eu queria ensinar isso aqui, e alguns empreendedores me pediu para ensinar o que eu fazia. E aí eu pensei, né, de repente criar um curso. Só que eu não sabia como criar um curso. Como eu tinha um conhecimento de acadêmico, eu achava que para criar um curso eu tinha que pedir autorização para o Ministério da Educação. É porque eu cuidava Uhum. de curso mais de faculdade e tal, e eu fiz reconhecimento de curso com o Ministério da Educação, então assim, eu não sabia. E aí, na internet, eu vi um cara falando, né? Nessa época era o Conrado Adolfo, ele falando sobre viajar o mundo, né? Sobre viajar o mundo, você com o seu conhecimento e tal. E aí tinha tudo a ver, né? Como eu falei no início, tudo a ver com aquele sonho que ficou adormecido, que eu nem lembrava mais que eu tinha vontade de viajar o mundo. E aí ele estava num trem, eu falei, cara, é exatamente isso. É exatamente isso que eu quero. Imagina, eu posso fazer um curso e ainda
viajar o mundo, né. Nossa, é dos sonhos. Aí eu comecei na verdade eu comprei o curso, só que para mim foi um parto, porque eu nunca tinha comprado nenhum curso online. Um parto, assim, de mentalidade, teve que virar a minha mente ali, e era um curso que não era barato, pra mim na época, tá, era um curso de R$ 2.000, e eu nunca tinha comprado nada online, falei: "Meu, não sei como que vai ser". Bom, depois de muito pensar, 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 eu comprei o curso. Só que as aulas eram muito longas, e eu estava naquela correria com o cliente, não conseguia fazer. Aí a minha irmã, um dia a gente conversando, ela falou desse curso, só que ela não sabia que eu tinha comprado. Então olha só como vem as coincidências, né, Uhum. que coincidência. Eu falei: "Olha, mana, eu comprei o curso lá, mas assim, cara, eu não tenho tempo de ver". E ela tinha ficado desempregada. Aí eu falei: "Você não tem como assistir me falando pra gente criar alguma coisa?". Aí foi isso que aconteceu. Aí a gente começou a trabalhar juntas. E aí ela começou a assistir o curso, me falar, e aí a gente criou um primeiro e-book de Instagram para ensinar empreendedor. Só que esse book eu não vendi o e-book. Eu falei assim: "Não, eu quero um curso mesmo". Eu pensava assim: "Ah, a pessoa não vai querer ler o e-book, entendeu? Eu acho que ela vai querer comprar um curso". E aí eu criei o primeiro curso de Instagram para negócio, né, por isso que eu me tornei uma referência rapidamente, por quê? Porque eu era a primeira a falar de Instagram, ninguém falava de Instagram para negócio, e eu falava exatamente aquilo que eu fazia para os meus clientes. Só que eu fazia outras coisas para os clientes também, fazia coisas no Facebook, no Google, várias coisas, mas eu falei: "Ah, o Instagram era bem fácil, era bem simples", eu comecei a falar disso. E aí eu me estabeleci como uma referência. Na época, como você perguntou, né, você já começou com esse tanto de seguidores, tal? Não, porque eu não era uma pessoa, muito expansiva, de ficar eu nem sabia que o meu conhecimento podia ajudar as pessoas nesse nível. Então eu tinha lá, meu Instagram era fechado para tipo 100 pessoas, e aí eu abri o Instagram e comecei a focar só em falar sobre negócios, né, Instagram para negócio. E aí começou, aí eu comecei a ser chamada para congresso, foi na época que tinha muitas pessoas fazendo congresso online. Então muita gente me chamava, eu já tinha preparado uma palestra para dar para todo mundo que pedia, então, meu nome começou a ser pulverizado aí. Uhum. E na época também o Sebrae começou a me chamar, né, para palestras e tudo mais, e aí eu comecei a ficar mais conhecida. Nessa época eu comecei a vender os cursos, né, e eu comecei a ver que, poxa, eu conseguia viver só com o trabalho online, que para mim também era mais tranquilo. Então eu comecei a demitir, assim, os meus clientes, né, fiquei com alguns, que foi mais difícil, porque eles queriam que eu continuasse. E aí fui indo, migrando para o online, né. É um trabalho de consistência, mas assim, tem muita gente que hoje, quer já vir para a internet, porque vê estilos de vida de pessoas que estão na internet. Então, não foi o que eu vi, porque eu não tinha nenhuma referência, entendeu? Nenhuma mesmo. A única pessoa era o Conrado, mas mesmo assim, né, ele não é aquela pessoa que divulga muito estilo de vida, ele só estava fazendo aquele no trem lá Uhum. para vender o curso dele. Então, assim, eu não tinha nenhuma referência. Eu vim para a internet para poder primeiro, eu gosto de ensinar, eu acredito naquilo que eu estava fazendo, que é ajudar os empreendedores, aquilo estava dando resultado, e porque, eu falei: "Não, é legal, eu consigo ganhar um pouco mais do que eu ganhava, antes, né". Então foi isso, foi assim que eu comecei, e com constância, eu nunca parei de publicar, eu nunca parei de fazer conteúdo, né. E é assim, passos cada dia um passinho, sabe. Eu não sou aquela pessoa que tem um mega engajamento, explodida, não sei o quê, porque eu não meu foco não é esse. Eu falo um pouco da minha vida, mas assim, muito discreto também, não gosto de expor, eh coisas que as pessoas expõem e que dá engajamento, né, eu prefiro ficar mais discreta, ter uma vida mais discreta, porque eu sei também dos prós e contras de você estar na internet. O meu negócio é educação, o meu negócio não é a Anatex, a Ana como uma celebridade, como uma Aham. influenciadora, e sim uma professora, né, uma pessoa, uma mentora que direciona. Então é isso, é um passo de cada vez e consistência, porque com consistência você vai conseguir resultado. Não, legal. Você, primeiro que assim, a gente tá falando de algumas coisas, né, que o pessoal de repente olha hoje assim: "Ah,
Aí eu peguei aquela postagem, marquei um, marquei outro, depois eu fui e gravei um curso online. Coisa que se o pessoal pensar com a mentalidade de hoje, parece tudo fácil, né? Hoje já tem um monte de. Se clicar aqui no YouTube, né? Como criar um curso online, você vê um monte de vídeo ali que você nem consegue assistir todos. Então parece que é simples, né? Mas o grande negócio, né? Que eu acho que te deu um passo à frente aí, é a visão. Então você enxergou uma coisa numa época onde as pessoas ainda não enxergavam aquilo e você já dava aquele passo, né? De criar postagem cruzada, né? Então você pegava uma marca, juntava com outra, e você já sabia. E assim, hoje, o pessoal fala, bom, um tá divulgando o outro, né? Naquela época não devia ser tão claro isso. E aí, você vai para um curso online, bom, não sei fazer. Mas beleza, vou pegar e vou aprender a fazer. Então é um negócio do maker também, que assim, eu ainda não tenho aquela habilidade para aquele passo, mas beleza, vou aprender e vou implementar. E muita gente também hoje, né, que tenta entrar na internet, fica nessa de aprender, aprender, aprender e não implementar, né? Hum. Então isso também é um risco que tem quem está tentando entrar na internet, talvez até pelo excesso de informação que tem hoje, você pensar, não, na hora que eu assistir todos os vídeos sobre isso, aí eu vou fazer, né? E você acaba não andando. Então tem que ter também mentalidade do maker, né? De chegar, aprendi e implementar aquilo, né? Então isso é uma coisa Exatamente. bacana aí do que você falou.